Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários reativos e nós vamos aprender como fazer uma validação assíncrona. Até agora, nós aprendemos como utilizar diversos tipos de validações, só que todas essas validações que nós aprendemos são validações síncronas, ou seja, são validações que são feitas aqui no lado do front-end. Em alguns casos, pode ser que a gente precise verificar alguma informação no back-end, como, por exemplo, verificar se um usuário já existe ou verificar se um e-mail já existe. E nesses casos, nós precisamos utilizar validações assíncronas, porque o nosso front-end vai precisar de fazer uma requisição no servidor, esperar a resposta e, com essa resposta, mostrar a validação para o usuário. E no exemplo de hoje, nós vamos fazer uma validação para verificar se o e-mail já existe. Então, vamos lá. Aqui, como nós não temos ainda back-end, porque essa parte de back-end vai depender muito da linguagem que a gente estiver utilizando. No Node.js é de uma forma, no Java existem diversas formas de a gente fazer isso, no ASP.NET, no PHP, com Python, enfim. Então, para exemplificar, eu vou trabalhar com um arquivo JSON que vai emular o meu servidor e no final das contas a gente vai ter o mesmo resultado. Então, aqui eu vou criar um arquivo novo chamado verificaremail.json e aqui eu vou colocar os meus e-mails. Só para a gente brincar um pouquinho também com os operadores, para vocês verem como que a gente pode utilizar também o RxJS para fazer isso, eu vou colocar aqui uma propriedade e-mails e nessa propriedade e-mails nós vamos ter um array e aqui em cada array nós vamos ter o e-mail e aqui nós vamos ter o valor do e-mail, dos e-mails que já existem no servidor. Então, vou colocar e-mail@email.com e vou duplicar aqui. Vou colocar um e-mail 1, 2, 3, 4 e 5. Essa vai ser a resposta do servidor. Claro que a gente poderia fazer também enviar esse e-mail para o servidor e o servidor apenas responder true ou false. Mas a gente quer brincar aqui um pouquinho com o RxJS também. Nós já temos ali o nosso verificaremail.com, que está dentro de assets dados e verifica e-mail. Agora o que eu vou fazer é criar um serviço para que a gente possa fazer uma requisição para acessar esse arquivo. Aqui dentro de Dataform eu vou criar uma pasta de serviços. Então, vou botar aqui um services. Toda essa validação eu vou fazer diretamente no componente, porque isso é uma coisa bem específica para esse componente, para esse formulário. Mas é claro, a gente também pode fazer isso de forma genérica, você pode fazer isso para a sua aplicação, mas para esse exemplo eu vou voltar e vou criar dentro do próprio componente. E aqui nós podemos utilizar o ng.js para gerar o serviço. Mas eu quero mostrar para vocês também a extensão, que é o Angular Doc, e a partir do Angular versão 6 mudou um pouquinho. Antes, a gente podia clicar com o botão direito e tinha aqui o ng.js, ng.gc e etc. Agora nós temos os schematics. Então, aqui você seleciona, nesse projeto eu só tenho os schematics do Angular, pode ser que você tenha do Angular Material ou outros também, e você escolhe, você tem passos extras do que tinha antes por conta da questão do workspace do Angular CLI. Então, eu vou criar aqui um serviço, e esse serviço vai ser verifica e-mail service. Apertar Enter, ele já vai fazer aqui o ng.js verifica e-mail, e nós temos aqui. E lembrando que a partir da versão do Angular 6, a gente não precisa colocar mais no Providers, porque o Angular vai fazer todo esse trabalho para a gente. Basta ter o Provide in root, que a gente já falou em aulas anteriores também. Aqui, então, eu vou injetar o HTTP. Então, vai ser o HTTP Client. Lembrando que nós já temos o HTTP Client Module importado nos nossos módulos. Então, a gente pode utilizar ele aqui livremente. E aqui eu vou criar o meu verificar e-mail. Nós vamos receber uma string aqui, que vai ser o e-mail. E nós vamos retornar a requisição. Então, vai ser o HTTP. Vou pegar aqui o get e nós vamos fazer o acesso, que vai ser assets dados, que é o que nós temos aqui. Assets dados barra verificar e-mail.json.
Então, essa é a nossa URL. Só para a gente ver se está tudo ok, funcionando direitinho, eu vou injetar esse serviço aqui também. Então, é do tipo verifique e-mail service, que vai estar importado ali em cima também. E aqui no ng1init, eu vou colocar aqui em cima, que é para carregar. Nesse caso, nós vamos chamar o verifica e-mail service. Nós vamos chamar o método. Aqui eu vou passar apenas o vazio mesmo, por enquanto, depois a gente volta e coloca um valor. E lembrando que os observables, eles são preguiçosos. A requisição só vai ocorrer se a gente fizer aqui um subscribe. Então, aqui tem o subscribe. Eu vou fazer aqui um ngserve, que já está rodando, e a gente vai verificar se essa requisição está acontecendo. Vou abrir aqui minha aba de network, de rede, no XHR, e vou fazer aqui o refresh. E nós temos aqui o verificaemail.com e está retornando aqui todos os e-mails. Então, a requisição está trazendo os dados, ok, podemos trabalhar na nossa lógica. Vou voltar para o serviço. E aqui o que nós queremos fazer é o quê? É verificar se esse e-mail existe. Deixa eu mudar aqui para baixo. Se o e-mail que for passado aqui existe nessa lista desses e-mails aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar os operadores do RxJS. Para utilizar os operadores, a gente coloca aqui um pipe. E aqui dentro, a gente pode utilizar qualquer operador. O primeiro deles que eu vou usar aqui é o map. Por quê? Abrindo aqui o nosso JSON, nós temos essa propriedade aqui, e-mails. Eu estou interessada apenas nesse array, então eu quero descartar qualquer outra coisa que tenha vindo também no meu JSON. Então, aqui eu vou fazer um map, vou pegar os dados, e eu estou interessada apenas nessa propriedade de e-mail. E a gente não pode esquecer de importar um map. O map nós vamos importar como se fosse um operador qualquer, que vai ser do rxjs/operators. E aqui vocês podem ver que está dando um erro de compilação por causa do TypeScript. Essa variável aqui é uma variável n. Existem duas maneiras que a gente pode fazer isso. Vou adicionar aqui um parênteses e vou colocar aqui um n e ele para de reclamar. Porém, se você quiser, você pode também tipar. Eu vou falar que o objeto que eu estou recebendo possui uma propriedade e-mails, e essa propriedade e-mails é um array de objetos. Então, aqui, quando a gente faz um ponto, já tem também um autocomplete. A gente pode definir os tipos, meio que em modo de runtime, aqui com o TypeScript. E para verificar se a gente está obtendo a resposta correta, eu vou utilizar aqui o operador TAP. O operador TAP, antigamente, era o operador do RxJS. E a gente também importa ele aqui em cima. E aqui eu vou fazer um console log só para imprimir o que isso daqui está retornando. Então, eu vou voltar aqui e a gente consegue ver que ele já retornou um array com 6 objetos. Agora que nós temos esse array, é muito mais fácil para a gente poder trabalhar. Aqui eu vou utilizar o map novamente, eu vou pegar os dados e os dados vou também tipar, que é para facilitar aqui eu utilizar o autocomplete do TypeScript. Ele é um array, então eu vou botar aqui que é um array, e dentro desse array nós temos a propriedade e-mail, que é string. Esse objeto ele poderia ter outras propriedades aqui também, então ele poderia ter um obj2 ou uma propriedade 2, 3 ali. Só que eu estou apenas interessada aqui para trabalhar, então eu posso declarar apenas uma parte se for necessário também. E aqui, então, eu posso utilizar os métodos do array. Um deles é o filter. O filter, ele vai retornar todos os elementos que satisfazem a condição que for passada. Então, aqui, eu vou comparar cada valor e a condição que eu vou passar é o quê? Se o valor .email for igual ao e-mail que eu estou recebendo aqui em cima. Então, ele vai retornar o próprio objeto. Aqui é V e não E, porque aqui é meu objeto V. Então, vamos ver agora, aqui faltou uma vírgula. Vou ver aqui embaixo, vou botar um outro tab para ver o que está acontecendo também. Então, essa é uma forma legal também para vocês irem meio que debugando o que vocês estão fazendo com o RxJS também. Vou voltar aqui e vocês podem ver que está vazio, porque aqui a gente passou vazio, né? Então, vou botar aqui e-mail@email.com. Então, agora compilou novamente.
e ele já retorna um objeto e-mail@email.com. Ou seja, nós temos uma condição, nós temos um e-mail e esse e-mail não deveria ser válido. Então, aqui, apenas para retornar um true ou false, se esse e-mail que foi passado como parâmetro existe nesse array de e-mails que nós recebemos do servidor, eu vou fazer um outro map. Eu vou pegar os dados. Aqui eu vou botar um N mesmo, porque agora eu só estou interessada no objeto e eu quero apenas que ele seja um array. Não estou interessada em acessar nenhuma propriedade. E eu vou retornar se o length é maior que 0. Ou seja, se tiver objetos dentro de dados, quer dizer que eu achei o e-mail no servidor e não deveria ser um e-mail válido. E por final, vou fazer aqui um tap de novo, um console log. Então, o e-mail que nós passamos existe no servidor e vai ser essa informação que vai ser retornada. Se você quiser, você pode aqui comentar o tap. Geralmente eu prefiro comentar o tap, só deixo para fazer o debug mesmo. Agora que nós já temos o serviço pronto, podemos focar em escrever a nossa validação customizada. Então aqui eu vou comentar, porque eu já sei que está funcionando. A gente vai precisar de ter o serviço também injetado no componente. E eu vou vir aqui para o final e vou escrever a minha validação. Essa validação é uma função, como a gente criou em outras aulas. Então, eu vou criar aqui uma validação verificar e-mail, que vai receber um form control, que é do tipo form control. Então, eu vou escolher aqui, já faz o import lá em cima também, se for necessário. E eu vou retornar a validação. Então, eu vou utilizar o validar e-mail service. Vou chamar novamente a minha função de validar e-mail. Só que agora, eu vou pegar o form control e vou pegar o valor dele, ou seja, o valor do meu campo. E aqui nós vamos também fazer uma operação, porque a gente quer ou retornar nulo se o campo for válido, ou então retornar o objeto com o código do erro de validação, como a gente já aprendeu. Então, aqui eu vou utilizar o pipe novamente e eu vou mapear de novo aqui. Vou utilizar o operador map. E não esquecer também de importar o map lá do rxjs/operators. Então, eu vou botar aqui um e-mail existe. Se o e-mail existe, já que essa função está retornando true ou false, se o e-mail existe, quer dizer que o e-mail é inválido. Então, esse vai ser o meu código da validação. Vou retornar aqui true. Como eu já falei para vocês, pode ser qualquer objeto. Vou retornar true só para ser mais simples mesmo. E caso o e-mail não exista, eu vou retornar nulo, porque nesse caso o campo vai ser válido. A nossa validação assíncrona está pronta e agora a gente pode utilizar. Então, eu vou voltar aqui em cima na declaração do formulário e eu vou utilizar aqui no campo e-mail. Se a gente passar aqui, tá vendo que eu tenho nulo, que é o valor inicial. Depois eu tenho um array de validações. Essas validações são as validações síncronas. E o construtor do form control aceita um terceiro parâmetro. Esse terceiro parâmetro são as validações assíncronas. Então, aqui nós podemos utilizar o validar e-mail, ou se você tiver mais de uma validação assíncrona, você também pode colocar ela aqui entre colchetes para ser um array de validações assíncronas. E sim, a gente pode utilizar mais de uma por campo. Então, eu vou colocar aqui o apenas this.validar e-mail. E nós vamos ver o que vai acontecer. Voltando aqui para a tela, eu vou colocar aqui um que. O que é apenas o e-mail. Só que o e-mail é obrigatório. Ele ainda está fazendo a validação síncrona. Então, quando esse campo for um campo válido das validações síncronas, é que a validação síncrona vai funcionar. Então, eu vou botar aqui um @email.com. Vocês podem ver que deu erro. Vamos ver, então, por que está acontecendo esse erro. Aqui fala, não está conseguindo ler a propriedade verifica e-mail service de undefined. Então, o que acontece? Existe um passo extra que nós temos que fazer, porque aqui, na hora de executar a validação, fica um pouco perdida. Então, ele está tentando executar a validação do campo. Porém, esse verifica e-mail service é um serviço que pertence ao nosso componente. E o Angular ele vai ficar um pouquinho perdido em relação ao escopo. Para esse erro não acontecer, nós vamos precisar de
associar o escopo da validação desse campo com o próprio componente, porque assim a função validar e-mail vai conseguir fazer esse bind, essa associação, e não vai ter problema de escopo. Então, eu vou fazer um bind com this, que é referência ao próprio componente. Uma outra forma de fazer isso é, nós criamos aqui o form validations, e nós temos aqui form validations que recebem parâmetros. Então, a gente também poderia reescrever essa validação e receber o serviço. Aí não precisaria fazer esse bind, mas aí precisaria passar o serviço como parâmetro. Então, caso você não passe o serviço como parâmetro, a gente precisa fazer o bind. Agora aqui, nós vamos de novo, que @email.com, e está um campo válido. Se eu colocar aqui @email.com, ele vai dar que o e-mail é obrigatório. Porém, essa não é a mensagem de erro mais adequada. E nós vamos ver como podemos tratar mensagens de erro de validações assíncronas. Aqui em cima, nós temos aqui o e-mail, que o que nós podemos fazer é colocar mais uma mensagem. Quando nós estamos trabalhando com validações assíncronas, o nosso campo ele vai ter diferentes status que a gente pode utilizar para mostrar, por exemplo, mensagens como validando o e-mail, e-mail válido, e-mail já existe e etc. Para fazer isso, então, eu vou pegar o meu formulário, vou pegar aqui o campo é e-mail, e esse campo ele vai ter um atributo, uma propriedade chamada status. O status ele pode ter valores diferentes. O primeiro deles é o pending, ou seja, quando a nossa validação estiver indo para o servidor, estiver obtendo a resposta do servidor, o status vai estar como pending. E aqui a gente pode colocar uma mensagem como validando e-mail. Um segundo status que nós temos também é o valid. No caso de e-mail do valid, caso você queira mostrar, a gente pode colocar e-mail válido, ou seja, um e-mail que nunca foi cadastrado. E caso a gente queira mostrar uma mensagem de e-mail já cadastrado, nós podemos utilizar o hasError e nós vamos passar qual que é o código de validação que nós utilizamos. Então, vou vir aqui embaixo, que eu utilizei o e-mail inválido. Então, se tiver o erro de e-mail inválido, ou seja, o e-mail já existe, a mensagem vai ser e-mail já cadastrado. Então, com isso, vamos voltar agora na tela. Eu vou deixar aqui aberto aqui embaixo também, que @email.com. Então, esse é um e-mail válido. Aqui a gente poderia colocar um fundo verde. Eu vou deixar dessa maneira, mas o ideal seria colocar um fundo verde ou colocar aqui aquele check que está tudo ok, porque isso não é uma mensagem de erro. Agora, eu vou fazer um outro teste. Eu vou voltar aqui e eu vou colocar esse tap só para ver se está indo no servidor e está fazendo tudo ok. Eu poderia fazer isso pela aba de Network, mas eu vou fazer um console log porque acho que fica mais fácil a gente ver aqui. Que @email.com. Vocês estão vendo que à medida que eu estou digitando, está retornando o resultado do servidor. E se a gente olhar aqui na aba de Network, tem várias chamadas para o servidor. Então, a cada letra que eu estou digitando, está fazendo uma requisição. E isso não é o ideal. Então, aqui, para melhorar, o que eu vou fazer é, eu só quero fazer essa chamada no servidor depois de alguns segundos. Para isso, existe um outro operador do RxJS, que é o operador delay. Então, aqui, deixa eu só colocar também o import aqui em cima. E aqui nós vamos passar quantos segundos. Eu vou colocar 2 segundos, eu acho que vai ser o suficiente para digitar o e-mail completo. Então, vai ser 2000. Vou deixar o tap para a gente poder ver no console quantas vezes está indo para o servidor, que @email.com. Vocês estão vendo que está aparecendo agora o validar e-mail, e agora apareceu o e-mail válido, e foi apenas uma vez no servidor. Então, tá ok. Vou tirar aqui o meu tap. E se você quiser aumentar aqui, por exemplo, para 3 segundos, a gente também consegue ver na tela que está indo para o servidor. Então, que @email.com está validando o e-mail e o e-mail é válido. E se eu colocar aqui agora o e-mail
e-mail.com, ele vai validar, o e-mail está cadastrado. E-mail 1 vai validar, e-mail está cadastrado. E-mail 6, eu acho que esse não existe e é um e-mail válido. A nossa validação assíncrona está funcionando. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!